Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Boletim das Eleições especial da 20ª legislatura. Recebemos aqui no estúdio os parlamentares eleitos, queremos saber quem são, o que pensam, o que esperam dos novos mandatos, além da expectativa política para o ano que vem. Comigo aqui no estúdio o deputado Rodrigo Lopes, do União Brasil. Rodrigo tem 39 anos, é professor, gestor público, casado e tem 2 filhos. Deputado, muito obrigada pela sua presença. O senhor foi eleito com quase 30 mil votos. O senhor ficou feliz? Como é que foi esse recebimento do resultado das eleições? Muito obrigado, André. Agradeço a todos que nos acompanham pela TV Assembleia. Certamente uma grande felicidade. A eleição proporcional ela é sempre uma grande surpresa e vai, né, da gente conseguir acertar o partido, de acertar a coligação. Hoje não tem mais coligação, a federação, mas o partido, a composição desse partido. E nós fizemos a escolha correta. Eu sou filiado ao Democratas desde fevereiro de 2019. Com a fusão entre Democratas e PSL, a gente formou União Brasil e eu optei por permanecer nesse partido, disputar a eleição por ele. E a gente teve essa grata satisfação de ser o deputado eleito com menor votação do estado de Minas Gerais, o partido tendo feito as 3 cadeiras dentro da somatória dos votos. Então isso mostra que foi um trabalho muito grande de todo um conjunto de forças e a eleição não foi individual, a eleição ela foi a soma de um grupo, de um partido que decidiu fazer a diferença nas eleições de 2022. Deputado, o senhor foi prefeito de Andradas por 2 mandatos. A gente sabe que os prefeitos atuam em conjunto com os parlamentares exatamente para melhorar a vida do cidadão que está lá no município. Como é que essa experiência como prefeito vai te ajudar aqui nesse novo mandato de deputado? Bom, primeiramente quero falar do meu orgulho de ser de Andradas, mais propriamente do distrito de Campestrinho, um distrito da zona rural. Eu vim desse distrito, trabalhei na enxada, na lavoura até meus 23 anos e tive a oportunidade, primeiro, ser funcionário da Câmara Municipal de Andradas, diretor da Câmara entre os anos de 2008 e 2012, onde eu tive um convívio direto com a Assembleia através da Escola do Legislativo, através do Parlamento Jovem. Depois me tornei prefeito por 2 mandatos. Fui eleito mais jovem da história, com 29 anos, fui prefeito aí até o ano de 2020 e nós conseguimos desempenhar uma ação e eu fui muito ativo, fui um municipalista convicto, participei de todos os movimentos da Associação Mineira de Municípios, estive como diretor regional durante todo o período aí de gestão da Associação Mineira de Municípios, junto com o presidente Gilvan, junto com o presidente Antônio Júlio. Isso nos deu a dimensão do estado de Minas Gerais, isso nos deu a dimensão de entender a importância da questão municipalista. E eu venho aqui hoje me declarar um deputado estadual municipalista, porque a vida acontece nos municípios. Eu passei por essa luta, eu passei pelas dificuldades, nós sofremos um governo em determinado momento que se apropriou de recursos dos municípios, nós tivemos que fazer um trabalho muito forte, ostensivo enquanto associação. Enquanto parlamentar, eu não faltarei aos meus colegas prefeitos, eu não faltarei aos municípios. 80% do serviço público prestado hoje no Brasil é nos municípios que acontece. E os municípios ficam com menos de 25% da arrecadação. Então nós precisamos desempenhar um trabalho, começar um movimento agora aqui dentro da Assembleia e eu permanecerei coerente àquilo que eu sempre defendi. O fortalecimento dos municípios, que é ali onde a vida acontece. Perfeito. O senhor teve uma atuação muito forte na área da saúde. Eu vou falar onde que foi a atuação do senhor para a gente ver como que essa experiência do senhor vai corresponder aqui na Assembleia. O senhor foi presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde por alguns anos, trabalhou intensamente nessa questão do SAMU, também da transferência de pacientes das cidades pequenas para polos mais bem estruturados na questão da saúde, que é uma carência. Eu queria perguntar para o senhor, primeiro, qual é o grande gargalo da saúde no município e depois como que essa sua experiência vai lhe ajudar aqui na atuação como parlamentar? Bom, primeiramente eu vejo hoje o grande gargalo da saúde no Brasil se chama tabela SUS. O SUS tem uma tabela desatualizada de 1998, essa é uma pauta prioritária. Embora a tabela SUS seja de competência federal, o Estado de Minas ele precisa arrumar uma maneira de resolver esse problema. O que acontece hoje? Uma cirurgia que custa R$2.000, o SUS paga por ela 200, porque a tabela está desatualizada desde 1998. Com isso, você não encontra o prestador para realizar esse tipo de procedimento. A Constituição nos dá o direito de judicializar.
Esse cidadão vai entrar na justiça, alguns deles, porque nem todos têm um respaldo jurídico, nem todos têm conhecimento desse direito que tem. E aquele que entrar, ele vai ganhar, porque é um direito constitucional. E essa cirurgia que custaria R$2.000, ela não vai ser mais paga a preço de custo, ela vai ser paga a preço de mercado. E aí o governo do estado vai pagar por essa cirurgia R$20.000. Ou seja, se nós não tivermos aqui de mãos dadas com o governador do estado, com a Secretaria de Estado de Saúde, e nós não criarmos uma estratégia para resolver as cirurgias eletivas, o estado vai continuar gastando dinheiro de maneira equivocada, atendendo a judicialização e não vai atender diretamente o cidadão, principalmente as pessoas que mais precisam. Então eu vejo isso como um grande gargalo, sem contar toda a questão da falta de vagas, né, de leitos de UTI, que é também uma grande dificuldade, o tratamento oncológico, que também deve ser uma prioridade, e a questão do serviço de urgência e emergência, o SAMU. Eu vivenciei por 4 anos esse consórcio, que é o maior consórcio do Brasil, que faz a gestão dos 153 municípios do sul de Minas. Então, o grande desafio nosso é fazer com que o SAMU, de fato, atenda todo o estado de maneira geral, ampliar o número de bases do SAMU, porque hoje, sul de Minas, nós temos 153 municípios com 35 bases descentralizadas. Então, nós precisamos ampliar. O que vai ser o ideal? O dia que cada município tiver uma base para o atendimento direto do cidadão. Enquanto estiver atendendo 3, 4 municípios, aqueles que estão distantes terão um tempo-resposta maior e com isso, muitas vezes, a vida vai se perder ali porque não vai socorrer a tempo. Nós precisamos ampliar o serviço de urgência e emergência, nós precisamos focar na saúde eletiva, nós precisamos priorizar os leitos de UTI e a alta complexidade. É um grande desafio e como parlamentar, até pela minha história, por ter estado dentro do contexto de saúde, os hospitais também precisam de uma atenção muito especial. O Valora Minas hoje, ele coloca metas para os hospitais atingirem. Eu dou um exemplo da Santa Casa de Andradas, que é um pequeno hospital que infelizmente é deficitário. Hoje, se ele atingir todas as metas do estado pelo Valora Minas, ele vai receber 1.900.000 de aporte financeiro do estado. Mas para ele atingir todas as metas que o estado exige, ele tem que gastar 2,5 milhões. Essa conta não fecha, os hospitais estão quebrando e a população vai ficar desassistida. A pauta da saúde é muito extensa e nós vamos ter que dedicar muito a ela. O senhor fala com muita paixão, né, essa parte da saúde. Aí eu lhe pergunto se entre as comissões temáticas, a comissão de saúde já seria uma comissão de seu interesse. Com certeza, né? Eu quero, mesmo que não seja um integrante, eu serei um participante ativo da Comissão de Saúde, né? Porque é um tema que me é muito caro. Todos os temas são importantes, né? No entanto, a saúde é a primeira necessidade de um ser humano. Quando a gente tem uma doença em casa, quando a gente está doente, nós queremos ser atendidos e bem atendidos. E eu falo assim que na minha vida toda, até esse momento, eu sempre usei o Sistema Único de Saúde, mesmo estando prefeito, eu fui um usuário, a minha família é usuária do Sistema Público de Saúde. Então a gente sabe exatamente as dores que a população sente e a partir daí a gente quer buscar amenizar isso. Eu sei que eu sou apenas um de 77 aqui, mas a minha parte pode ter certeza que eu vou fazer e vou fazer muito bem feito em prol da saúde de Minas Gerais. E a gente viu que durante a pandemia o SUS, o Sistema de Saúde, correspondeu, né? Foi colocado em xeque durante muito tempo e correspondeu, né? Exatamente. O Sistema Único de Saúde ele é maravilhoso. A gente precisa fazer esse trabalho de atualização da tabela SUS, a gente precisa organizar todo esse processo. E, inclusive, uma pauta que eu trago para dentro da saúde, nós precisamos começar a discutir aqui a saúde animal. Nós temos hoje a saúde animal que tanto deve prezar pelo bem-estar do animal, como o próprio cuidado. A pandemia é um exemplo disso. Algo que pode ter vindo da relação, né, aí com os animais e que se transformou em uma pandemia mundial. Então nós precisamos pensar nos nossos hospitais veterinários para atender a região. Então é uma pauta que me é cara também. Eu não sou daqueles de ficar fazendo fotinho com o animal, usando indevidamente foto de animal, mas eu tenho um carinho muito especial pela causa animal e serei aqui um defensor também dessa causa. Tá ótimo, deputado. Atualmente, o União Brasil, que é o partido do senhor, integra com outros 8 partidos o bloco governista, deputado Luiz Humberto Carneiro, que compõe Avante, Novo, Solidariedade, entre outros. Essa posição, hoje, ele faz parte do bloco de apoio ao governo Zema aqui na Assembleia Legislativa. E eu pergunto para o senhor, o União Brasil vai se manter nesse apoio? Qual que é a expectativa do senhor?
André, a gente tem que sentar com a nossa bancada, com a deputada Ione, sentar com o deputado Arnaldo, sentar com a direção do partido até para delinear. O partido tomou uma posição muito independente nas eleições de 2022. Nós seguimos com uma chapa independente, foi liberado o apoio a todos os candidatos que quisessem se manifestar, mas nós fomos eleitos, os 3 deputados, com uma pauta independente. Então a gente vai sentar, a gente vai conversar e nós, eu sou de grupo, eu sou de bloco e a gente vai tomar essa decisão em conjunto e aquilo que for definido pela maioria vai ser seguido pelos parlamentares, principalmente por mim. Como é que o senhor imagina que será a relação do governador reeleito, Romeu Zema, com a Assembleia Legislativa? Eu acredito que essa relação ela precisa melhorar, né? O primeiro mandato ela não foi uma relação positiva e é importante entender que assim como quando eu era funcionário da Câmara, eu dizia, a Câmara Municipal não é departamento da Prefeitura. A Assembleia Legislativa não é departamento do governo do Estado de Minas Gerais, é um poder independente que precisa ser respeitado. O deputado não está aqui para criar dificuldade para o governador, mas o deputado tem que estar aqui para ser propositivo. E o governador, a equipe de governo, precisa respeitar o parlamento. Precisa entender que são poderes equivalentes, um não sobrepõe ao outro. Então eu acredito que o governador deva ter entendido esse contexto político hoje, depois de 4 anos à frente do governo, ter compreendido que há necessidade de trabalhar junto. Eu não tenho objeção nenhuma a discutir qualquer um dos temas. Da minha parte, não haverá posicionamento político de prejuízo a esse ou aquele projeto. Compactuo com muitas das pautas que o governo tem em mente. Não tenho problema nenhum em relação a isso. No entanto, eu entendo que o parlamento precisa ser respeitado como poder que é equivalente ao executivo. Processo de recuperação judicial, por exemplo, né, aí a questão do Estado, toda essa questão que tem que ser discutida, eu acredito que a Assembleia precisa rever essa posição, que até então esse processo não caminhou. O senhor fala do regime de recuperação fiscal, que é o projeto do governo, para que Minas faça adesão, ao regime de recuperação fiscal, que impõe uma série de restrições ao Estado, mas em contrapartida resolve a questão da dívida, né, de Minas com a União. E eu acho que aqui é a casa legislativa para a gente discutir isso aqui, porque quando a gente se omite, vem a decisão da Justiça. E hoje o governo tem uma decisão do Supremo dizendo que ele pode fazer o regime de recuperação fiscal independente da deliberação da Assembleia. E se a gente não deliberar, isso aí pode vir de forma unilateral. Então nós precisamos trazer aqui os servidores públicos para discutir isso aqui e ir para uma pauta propositiva. Não é uma pauta de polemização, mas é uma pauta propositiva. O que pode ceder de um lado, o que pode ceder do outro e que a gente chega aí a um ponto comum. Isso eu entendo que seja fundamental, o papel do parlamento, o papel nosso de representatividade. Eu estou aqui como professor da rede estadual de ensino que sou, entendo o lado do funcionário público, entendo a dificuldade que vai haver, mas a gente vai precisar chegar a esse bom termo. Não adianta fugir desse tema, não adianta omitir esse tema. Nós precisamos caminhar, nós precisamos de uma solução. Faz 20 anos que a gente ouve falar que o Estado de Minas está em crise. Será que nós não vamos chegar a um momento e nós não vamos partir para um caminho de resolutividade desse problema? Então é nosso papel. Eu acho que a população deu um recado nas urnas que não quer omissão, que é posicionamento. Eu sou uma pessoa de posição, eu venho de um município pequeno, mas eu tive que ter muita posição enquanto prefeito. Eu venho do sul de Minas, que sempre teve uma baixa representatividade, mas nesse momento nós temos 8 deputados estaduais eleitos pelo sul de Minas. E é hora da gente ter uma bancada forte para defender a nossa região na saúde, na educação, no agronegócio, na segurança pública. As nossas estradas precisam de uma atenção especial. Então nós temos uma pauta ampla de discussão. Eu estou aqui, eu me preparei para estar aqui como deputado, a população me otorgou esse mandato e eu farei e darei o melhor de mim aqui incansavelmente pelos próximos 4 anos. O senhor foi eleito pelo sul de Minas. Há alguma expectativa também do senhor ampliar o seu foco para outras regiões também? Sim, a grande prioridade é o sul de Minas, né? Eu fui votado em 297 municípios de Minas Gerais. A grande prioridade é o sul de Minas, que é uma região de baixa representatividade, mas nós temos diversos temas que eles são de âmbito estadual. Um outro tema que eu trago aqui à discussão é o processo de cidades inteligentes, que é o futuro aí. Diversos estados estão criando as suas estratégias para poder criar
o processo de cidades inteligentes, passando pela mobilidade, passando pela conectividade, passando pela sustentabilidade. Nós temos a pauta da ONU, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que para que as metas sejam atingidas até 2030, isso passa pelos municípios, passa pelo processo de cidades inteligentes. Essa pauta precisa ser trazida aqui à discussão, nós precisamos chamar os prefeitos, nós precisamos avançar nisso. Outro tema que impacta o estado todo, saneamento, a questão hoje do marco do saneamento, outro projeto que está na Assembleia Legislativa, ainda aguardando deliberação. Isso precisa ser tratado, discutido com os municípios, discutido esses blocos regionais, construído isso de fato com os municípios. O parlamento tem esse papel, nós não vamos nos furtar. Eu sempre tive uma relação também muito forte com o CREA de Minas Gerais. O engenheiro Lúcio é um grande amigo nosso, o vice-presidente João Luiz Magalhães foi meu vice-prefeito de Andradas, é o atual vice-prefeito. Eu também tenho um compromisso com a engenharia de Minas Gerais na busca de soluções e de propostas nesse âmbito de forma geral. Então, seria um deputado aí de uma ação multifinalitária, vamos dizer assim, com muita disposição para trabalhar e na busca de atender aí a expectativa de todos aqueles que em nós confiaram o voto. Nós da Assembleia Legislativa desejamos ao senhor boas-vindas, que o senhor exerça esses 4 anos da melhor forma possível, com alegria, com intensidade, com força, com vontade, como o senhor está demonstrando aqui agora. Deputado, muito obrigada, bem-vindo e boa sorte para o senhor nos próximos 4 anos. Muito obrigado, André. Eu agradeço a todos que nos acompanham pela TV Assembleia. Quero agradecer de forma muito especial a minha família, a minha esposa Elisângela, meus filhos Miguel, Ariela, meu pai Oscar, minha mãe Nicinha, minha irmã Rosana, a todos de Andradas, a todos do sul de Minas, a todos aqueles que confiaram em mim o seu voto, podem ter certeza. Rodrigo Lopes será um deputado atuante que não vai decepcionar. Muito obrigado a todos. Obrigada, deputado.